Olá, está começando agora, mais uma vez, o programa Assembleia Popular, criado pela Resolução 839 de 2004 e dispõe aos cidadãos um espaço para a livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Reforçamos que o programa é gravado às quartas-feiras, das 12 às 13 horas, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na região do Ibirapuera. Para participar, é preciso apenas se inscrever no local até 10 minutos antes do início da sessão, às 12 horas. É necessário apresentar documento original de identidade ou carteira de motorista, a CNH, e também preencher uma ficha cadastral com um termo que deve ser assinado para certificar a responsabilização de cada orador por sua fala nesta tribuna aberta à população de todo o estado de São Paulo. De acordo com o artigo 3 da resolução que estabeleceu a Assembleia Popular, a utilização desta tribuna deve obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por esta casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por meio deste programa e também desta transmissão aqui pela TV Alesp. Dito isso, hoje temos 7 pessoas participando aqui desta edição da Assembleia Popular e chamamos inicialmente o senhor Agostinho da Paixão, que terá 8 minutos, assim como todos os oradores de hoje. O senhor Agostinho, por favor, fique à vontade. Ciência, filosofia, arte e mística, os 4 pilares da sabedoria. Eu quero mandar um recado para o meu amigo Bruno Vaiano, o renascentista. Quando do sequestro das americanas, eu estive aí na Editora Abril, Vaiano, para tentar fazer com que a revista fizesse uma denúncia sobre o caso, mas não consegui passar aí da portaria. Infelizmente, a Editora Abril também negou ajuda. E por falar em Vaiano, o nome Vaiano me lembra física quântica. Eu pergunto para você, Vaiano, o entrelaçamento quântico explica a onisciência? Eu falo com conhecimento de causa. Outra vez eu vou voltar a falar sobre entrelaçamento quântico e onisciência. Nós, gnósticos, nós pensamos o seguinte, que todo átomo é um trio de matéria, energia e consciência. Todo átomo é um trio de matéria, energia e consciência. Portanto, as partículas pensam. Eu acho quase que impossível entender física quântica se você não partir desse princípio, de que as partículas pensam. A voz do mestre. O mistério da dupla personalidade é um dos maiores mistérios do ocultismo. 2 seres ocupando o mesmo corpo. 2 personalidades diferentes, mas é o mesmo ser, porém derivado. Por isso eu quero deixar aqui um recado para os meus amigos gnósticos e para todos aqueles que me escutam, que quando a gente fala aqui sobre gnose, quando a gente dá conferência sobre gnose, nem sempre é o Bodhisattva que está falando. Ou seja, nem sempre é eu que estou falando, às vezes pode ser o meu Deus interno. Eu só vou ter essa força de falar constantemente, o meu Deus interno só vai ter essa força de falar constantemente quando eu reciclar as minhas energias. Enquanto eu não reciclar essas minhas energias, fica essa dualidade entre o Bodhisattva e o ser. Esse ano nós vamos falar mais sobre gnose, eu acho que eu não preciso mais ficar falando sobre as americanas, porque já está praticamente tudo resolvido. E nós já explicamos, eu me sinto muito à vontade para falar sobre magia negra dentro das religiões, porque eu acredito que eu sou o único a explicar que a gnose usada de maneira equivocada torna realmente a pessoa um grande demônio. Os maiores demônios que existem nos mundos infernais, a propósito, um mestre tem que ter acesso aos 9 círculos dantescos, aos 9 círculos infernais. Se não tiver acesso aos 9 círculos infernais, não é mestre. E tem que ter também acesso às dimensões superiores,
quarta dimensão superior, quinta, sexta dimensão superior, sétima dimensão superior e absoluto. Quando nós gnósticos falamos em dimensão superior, nós estamos falando em níveis do céu, ou do paraíso dos protestantes, dos católicos, dos cristãos, ou então o nível do nirvana, sempre níveis mais elevados. Para você atingir níveis mais elevados do nirvana, do paraíso, essas dimensões elas correspondem à santidade da pessoa. Para você atingir determinada dimensão, se requer um determinado tipo de santidade. Vale ressaltar que um mestre, quando se reencarna, ele coloca sobre os seus ombros agregados psicológicos, para que ele possa entender o estudantado, para que ele possa entender os humanoides e para que se possa se fazer entender. Porque é indubitável que, se o nível do mestre, se o nível do professor estiver muito acima do nível do aluno, o aluno não consegue seguir o mestre, e não consegue entender. E o mestre também não consegue entender e aceitar o aluno. Então, uma hierarquia superior, um mestre, quando se reencarna, ele coloca sobre seus ombros agregados psicológicos. Vale ressaltar que, para se fabricar os 7 corpos de ouro, você tem que eliminar totalmente os agregados psicológicos. Futuramente, se tiver mais tempo, a gente vai falar sobre o eu, sobre o ego, sobre os agregados psicológicos. Então, um ser que tem 7 corpos de ouro, ele não tem defeito nenhum, ele eliminou todos os defeitos, todos os agregados, porque é impossível, praticamente impossível, você fabricar esses 7 corpos de ouro se você tiver alguma mancha de pecado dentro de você, algum agregado psicológico. Mas, quando o mestre se reencarna, para se fazer entender, ele coloca sobre seus ombros uma carga de defeitos psicológicos dos 7 pecados capitais, para que ele possa estar no nível dos humanoides e para que ele possa ser entendido. E é óbvio que o Bodhisattva acaba cometendo erros por causa desses agregados psicológicos que o próprio mestre coloca sobre os ombros do Bodhisattva. E vale ressaltar também que, quando o mestre se reencarna, nesse Bodhisattva se manifesta apenas uma pequena parte da sua consciência, uma consciência muito, muito pequena. Não manifesta a supraconsciência. Porque quando você fabrica os 7 corpos de ouro, você atinge a supraconsciência, você tem 100% de consciência livre. Mas, quando o mestre se reencarna, esse Bodhisattva precisa requalificar as suas energias. Quando ele requalifica as suas energias, então ele passa essa supraconsciência passa a atuar 24 horas por dia. A consciência superlativa do seu ser passa a atuar constantemente, e é óbvio que os erros, os defeitos, ficam pelo caminho. Por exemplo, se falando de magia negra, uma das piores magias negras que já vi em algumas escolas gnósticas é algo que se chama catorzino. Eu não vou dar o nome dessa instituição gnóstica, porque quando o venerável mestre Samael deixou o seu corpo físico de maneira voluntária, vale aqui ressaltar que ele não terminou o seu trabalho com o mesmo corpo físico. Eles inventaram um tal de catorzino para eliminar o ego. E o ego só é eliminado pedindo a Divina Mãe Kundalini, a nossa Divina Mãe, que é Deus no nosso interior. Somente pedindo a Deus no nosso interior, a Mãe Divina, é que o eu, o ego, é eliminado. Infelizmente, inventaram esse negócio de catorzino. Isso aí é magia, pura magia negra. Futuramente, nós vamos falar também de magia negra. Por exemplo, nas igrejas protestantes, existe magia negra? Sim. Assim como existe também magia negra no Espiritismo, sim. E por que magia negra? Magia negra é quando você torna a pessoa tão fanática, mas tão fanática, que ela sai do caminho dela. Você torna impossível ela encontrar o caminho da autorrealização íntima do ser. Mas a gnose é o pior. Vamos voltar ao caso. Obrigado, boa noite. Agradecemos a participação do senhor Agostinho da Paixão e convidamos agora a senhora Lúcia Cristina para sua fala de até 8 minutos na tribuna da Assembleia Popular.
A todos vocês que nos assistem pela rede Alesp, o comentário de hoje. Estar provocando conflitos persistentes, continuadamente, são provocações, situações que nós vivemos no nosso cotidiano. Essas situações podem ser evitadas. O respeito mútuo entre nós, cidadãos aqui de São Paulo, quanto mais nós nos cuidarmos, nos preservarmos, evitando nos provocarmos mutuamente e, com isso, provocarmos uma violência psicológica mútua, nós favorecemos todo o nosso contexto aqui de moradores dessa cidade, essa metrópole de São Paulo. Trabalhar essa situação, beneficiando o maior número de pessoas possível, há de ter uma decisão coerente com os fatos de determinado contexto. Por isso, a razão deve ser exercida pelo conhecimento inicial da existência do que está acontecendo. Isso provoca um certo impacto, por vezes, emocional natural. Posteriormente, a reação a um sentimento onde nós assumimos uma postura, uma posição, pelas nossas convicções, pelo nosso conhecimento, pelos nossos valores. E aí, então, nós vamos ter uma atitude sozinhos e, por vezes, com um grupo de pessoas, onde todos, dentro daquele mesmo objetivo, assumem os objetivos, as finalidades e assumem os riscos daquela atitude e postura perante um contexto, por vezes, conturbado, tumultuado. No entanto, estar com outras pessoas, acompanhando uma situação de conflito, de provocação, principalmente as mulheres, isso dá confere uma certa impressão de liberdade, mas é uma confiança que nós temos que ter mutuamente. Isso é saudável, no meu entendimento. Eu tenho alguns comentários aqui pela rede Alesp sobre violência contra as mulheres. Divulguei pelo meu Facebook, inclusive a possibilidade de utilizar o WhatsApp para ter um policial, acessar delegacia, secretarias da segurança, divisão da polícia. Não é só o DHPP, não é só Brigadeiro Tobias, não é só ameaça de violência, de homicídio. Nós temos a divisão de narcóticos, nós temos a divisão de roubo a banco. São divisões da polícia significativas, divisão DEPATRI, Departamento de Proteção ao Patrimônio. Todos esses departamentos, esses segmentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, eles podem estar juntamente aqui com os nossos contatos de amizade, de familiares, de profissionais, porque são ligações, por vezes, urgentes, que nós precisamos fazer denúncias de algo que está acontecendo. No entanto, felizmente, o que aconteceu foi um aplicativo. Esse aplicativo ele está sendo utilizado. Foi desenvolvido um aplicativo para proteger a violência contra as mulheres aqui no estado de São Paulo. E essa evolução é um passo à frente dado pela segurança do estado de São Paulo. As mulheres devem fazer uso disso, fazer uso de meios digitais, procedimentos eletrônicos disponíveis para denunciar todo e qualquer ato de violência doméstica, moral, psicológica, patrimonial, física, sexual, todo tipo de violência sofrido eventualmente. Denuncie todo tipo de violência. Isso é transparência na política, isso é acompanhar o desenvolvimento do atendimento, da segurança, e isso é boa informação à população. O medo, o receio, por vezes,
de denunciar e sofrer algum tipo de situação adversa, ele tem que ser superado para que a pessoa não fique, então, para que não fique paralisada diante de tanta importunação, tanto assédio. Então, o medo, por vezes, paralisa um pouco a pessoa, mas ele tem que ter uma direção, uma orientação exatamente nesse sentido, colocando o meio eletrônico, colocando delegacia eletrônica, todas as secretarias da segurança à disposição, tanto a parte de patrimônio, exercida muito bem pelo DEPATRE. O DEPATRE é um departamento somente voltado à proteção ao patrimônio, tudo que for referente à casa, condomínio, à propriedade residencial, comercial, rural, o DEPATRE ele ampara. Tem a parte de narcóticos, toda a parte de usuários de droga, tráfico. A divisão da narcóticos, ela orienta, ela pode receber as denúncias e manter a pessoa totalmente sigilosa, pode manter, não precisa ser identificada. A Brigadeiro Tobias, com DHPP, é um dos mais conhecidos, mais divulgados nos nossos noticiários. Eles colocam a agressão de violência física. Física, nem sempre com morte. Pode haver homicídio, nem sempre há homicídio. São os casos de, por vezes, assalto, estelionato, não, por vezes a parte de agressão com furto e, principalmente, a parte de agressão física, mas também a parte de roubo a banco. Então, violência na sua conta bancária, querendo assediar, importunar, para ver o que você tem no cartão, o que você tem dentro da carteira. Então, esse é o tipo de situação que você pode levar, inclusive, dentro do banco e pedir um seguro da sua conta bancária, pedir uma parte de seguro, a sua proteção pessoal. Tem seguradoras muito boas que protegem, amparam patrimônio, pessoa física, pessoa jurídica, evitando, então, o desenvolvimento daquela início de agressão que dá um sinal por uma importunação, um assédio, e pode evoluir para algo pior. Denuncie. Obrigada. Agradecemos a participação da senhora Lúcia Cristina e agora convidamos o senhor Levindo Rodrigues para a fala de até 8 minutos na tribuna da Assembleia Popular. Muito bom dia a todos da casa presente. Tenho orgulho de estar aqui hoje, mais uma vez, iniciando o ano. Hoje, aqui no púlpito, eu não trouxe nenhum projeto, não coloquei nenhuma folha para me ler, mas para bater um papo com vocês sobre este ano que se inicia. 2026, um novo ciclo, principalmente nessa casa, Casa de Leis, aqui em São Paulo. E lembrando aqui que eu quero deixar bem especificado a minha gratidão a um deputado dessa casa que está me acolhendo com o meu projeto. Não é fácil, um único deputado, né, fazer o seu projeto ser aprovado nessa casa, que é o meu projeto de capoeira, não meu, é o projeto dos capoeiristas do Estado de São Paulo. E aí eu procuro representá-los à altura, sempre trazendo esta cobrança nessa casa, que o ano passado eu cobrei bastante, né, e me exaltei bastante aqui também, cobrando dessa casa. E eu quero agradecer ao ilustre deputado Fábio Faria de Sá, que é sobrinho do nosso saudoso Arnaldo Faria de Sá. Eu acho engraçado no Brasil que grandes obras sociais não são divulgadas, a grande mídia vira as costas e assim por diante, porque em vida eu tive o prazer de conhecer o ex-deputado e honroso Arnaldo Faria de Sá, que trabalhou muito nessa casa por São Paulo,
e ele deixou, né, um grande legado aqui no bairro do Jabaquara, que é um assistencialismo verdadeiro ao idoso. Eu já sou idoso também, então eu tenho que aplaudir um trabalho que é direcionado ao idoso, né? Então, o nosso ex-deputado Arnaldo Faria de Sá deixou um belíssimo trabalho no bairro do Jabaquara. Vocês podem comprovar aí lá, né? Não tenho o endereço agora em mente, mas vocês podem achar na rede social onde é que fica esta casa, esse Instituto Arnaldo Faria de Sá, que faz um belíssimo trabalho direcionado ao idoso. Eu estava vendo essa semana, na rede social, um idoso, né, que entrou com um pedido lá e demorou, nada, 4 anos para o INSS favorecer a aposentadoria desse idoso. Então, gente, existem casos que, se não tiver um acompanhamento de um deputado para poder cobrar lá em Brasília, nós ficamos refém aí do sistema. É algo assim inadmissível num país milionário, bilionário, trilionário, né, onde ficam alegando que não tem dinheiro nem para pagar aposentadoria. Aí vão para onde, gente? Aí fica difícil, né? A pessoa trabalha a vida inteira e aí, quando ele quer adquirir o seu bem maior, né, que é a sua aposentadoria, para ter um fim de vida com dignidade, além que é um salário mínimo, né, aquele pouquinho, mas é alguma coisa, né? Tem que vir justamente para essas pessoas que contribuíram durante toda a sua vida. Alguns não chegaram a dar aquele tempo de contribuição e acabam se acidentando, acabam se adoecendo, e aí, né, fica aquela perícia, empurra para um lado, empurra para o outro, e a pessoa fica sobrevivendo de que maneira? Vendendo bala e amendoim em estação de trem. E isso é inadmissível. Eu, como idoso, eu defendo essa causa dos idosos que precisam de muita assistência. E o Instituto Arnaldo Faria de Sá vem fazendo isso belíssimamente aqui no Jabaquara. Quero agradecer também à deputada Renata Abreu, que também realmente está olhando o meu projeto, está analisando, ver o que pode ser feito para ajudar, porque não é fácil, ela está lá em Brasília, mas ela também representa São Paulo. Então, quero agradecer à nossa deputada federal Renata Abreu, que também está me dando atenção, e também o vereador aqui de São Paulo, Gabriel Abreu, que também vem fazendo um bom trabalho e também ficou sabendo do meu trabalho na LESP, direcionado à cultura. Porque capoeira tem reconhecimento, uma modalidade física, tem seu reconhecimento pela Unesco, né? Lá fora, internacionalmente, a capoeira é reconhecida. No Brasil, infelizmente, centro de casa não faz milagre. Mas, gente, então, essas 3 personalidades que eu agradeci agora são pessoas, tá? Representantes da nossa sociedade, né? Representantes do povo, que estão querendo saber como é que é esse projeto, o mestre terapeuta, como é que a gente vai poder te ajudar? Eu falo, olha, é luta, não é fácil, principalmente na casa da LESP em São Paulo, que são 94 deputados, né? 94. Então, aqui já tem um deputado que se interessou pelo projeto, ele quer fazer o projeto acontecer, não é fácil, existe uma, digamos assim, é uma lei, né? Que os capoeiristas não vão poder ser remunerados pelo governo do Estado. Então, vou fazer o quê? Ficar alugando uma academia, pagando aluguel para ensinar as crianças a não entrar no mundo ocioso das drogas, tudo bancado pelo mestre de capoeira, pelo professor de capoeira, e o governo do Estado, município, não pode agir, não pode intervir, porque a lei não permite. Será que não está na hora da LESP, Assembleia dos Deputados de São Paulo, né, fazer uma votação para quebrar isso, gente? Porque é inadmissível, dinheiro tem. Eu já cansei de falar o ano passado aqui que dinheiro para poder custear, né, os professores e mestres de capoeira, para ajudar a sociedade, dinheiro tem. Onde é que tem? Eu não vou dizer onde é que tem, que vocês sabem perfeitamente, que a arrecadação é brutal. A arrecadação de imposto em cima da população de São Paulo é muita, não é pouco, não. Então, estou cobrando desta casa que os deputados tenham uma atenção maior com obras sociais dentro da capoeira que previnem a criança, o pré-adolescente, entrar no mundo das drogas, não é verdade? Porque a capoeira não é contra o evangelho, não. Não é contra o espiritismo, não é religião nenhuma. Dentro do segmento capoeira, existem muitos evangélicos, muitos espíritas, e qualquer denominação que queira abranger na sua vida, ele é bem-vindo dentro da capoeira. A capoeira não discrimina ninguém. Então, nós temos que ter essa atenção maior com uma grande cultura que é a capoeira no Brasil. E
Hoje eu quero dar um recadinho aqui. Eu sei que eu vou ser um pouco criticado. Eu sou um admirador da corporação da Polícia Militar de São Paulo, ferrenho. Defendo muitos policiais da minha rede social. Hoje eu tenho uma crítica, não é com a corporação em geral, é com a Secretaria de Segurança de São Paulo. Eu fico vendo alguns vídeos no YouTube, como muitas pessoas veem também, perseguição da Rocan em cima de delinquentes. E teve uma perseguição que uma criança foi atropelada, não pelo Rocan, não pelo policial militar, foi atropelada por um marginal dirigindo em alta velocidade. Aí tiveram que interromper a perseguição para socorrer a criança. Por que não usa o tal de phaser? Hã? Ah, direitos humanos, não pode nem atirar no bandido. Phaser nele. Dá um choquinho no cidadão para ele poder cair e vocês aprender. Porque eu estou pagando. População de São Paulo que está pagando essa gasolina. Então, eu tenho esse direito de cobrar. Eu não concordo. Eu não concordo de perseguição para baixo e para cima, 30, 40 minutos atrás do marginal. Isso é inadmissível. Atenção, secretário de Segurança. Vamos rever essa situação. Coloque phaser na mão da Rocan. Tem que derrubar esses marginal e não atropelar a população. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Levindo e convidamos agora a senhora Juliana Gracioli para a sua fala de até 8 minutos na tribuna da Assembleia Popular. Bom dia a todos. Eu queria dizer que sempre rápido, né? Tem que se falar. Pelo tempo escasso. Primeiro, quando eu disse semana passada com relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu disse que era bibliotecária e não escriturária. Está aqui a letra da própria bibliotecária, a consulta à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Está aqui, doutor Rodrigo. Tá? 2. Eu disse que haviam juízes na Corte Interamericana, e não era o primeiro. Tá? Primeiro, nunca confunda o CID e a Corte IDH, e muito menos o DUDE. São siglas importantes. Nós tivemos, inclusive, hoje nós temos a doutora Flávia Piovani. Está aqui. Flávia Piovani está aqui. Desde dezembro. Nós temos primeiros, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Tribunal Penal Internacional, nós tivemos o primeiro, Carlos Abranches, nós temos Gilda Maciel Russomano, doutor Hélio Bicudo. Também houveram outros, mas eu quero falar exatamente no doutor Hélio Bicudo, Procurador-Geral de Justiça, que denunciou a violência estrutural deste país. Como Procurador-Geral de Justiça, que saudades do senhor, que saudades, doutor Plínio Arruda Sampaio, que saudades. São homens que falam no catolicismo e praticam a vara judaico-cristã. Tem uma diferença entre ser e falar. Falar da boca para fora, todo mundo vai falar que é uma bênção. Por dentro, só as pessoas sabem. E outra, quero dizer bem claro, que saudade das aulas de Júlio Fabrini Mirabete, procurador de Justiça, amado mestre, como vários, como o doutor Nadir, a aula que eu estou rezando para o meu processo cair nas tuas mãos, porque eu sei que na hora que o senhor pegar, o senhor arrebenta. O senhor é o cara. Porque quem pedir referência, eu não sei o que está acontecendo, não tá trazendo a solução rápida. Infelizmente, está segurando. Infelizmente, existe uma coisa que eu vou pedir, além da Corte Interamericana de Direitos Humanos que eu escrevi, porque aparentemente parece que lá não olha para cá. Eu tenho que ir pela igreja, todos os dias tenho que pedir para o Santo Padre para me lembrar, mais uma carta ao Santo Padre, mais uma, Santo. Pelo amor de Deus, me socorro. Está difícil.
até o conclave, a CNBB, por favor, o que está acontecendo? Ô, conclave! Santo Padre, pelo amor de Deus, núncio apostólico, gratidão pela carta, mas a carta do Santo Padre, nem o Santo Padre está sendo respeitado, imaginem eu. Mas eu queria dizer também que eu estou enviando a carta do Dr. Tedros Adhanom ao OMS, porque o que parece, o programa de saúde, a equipe multidisciplinar em São Paulo tem colocado idosos em locais que não tem bombeiro, alvará, hein? E tem uma escadaria que parece a escadaria da Penha, para que o idoso vai comer. As equipes multidisciplinares têm colocado agentes de saúde, todos família de traficantes. Os piores presos envolvidos com facção criminosa. Todos estatutários do PCC, Comando Vermelho e todas as piores facções. Infelizmente, no Brasil, a polícia está dentro. Nós temos até esposa delegado de polícia que trabalha para as piores facções criminosas. Temos juízes, promotores. Então, não tem como. É pedir ao Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional. Eu tenho que escrever para não ser mudado, porque eu vi a Flávia. Falei, eu tenho que escrever. Tribunal Penal Internacional, TPI, é outro observatório de direitos humanos, que lá tem, tá, a denúncia contra violências extremas, violência estrutural do Estado. Se, por exemplo, alguém das Forças Armadas perseguir um cidadão porque não gosta, pode usar até satélite, até drones para matar alguém. Envenenamento químico. Isso é crimes lesa pátria. Então, não adianta ter um monte de pessoas, juízes da Corte Americana de Direitos Humanos, se não nos olham. Ah, mas ali é um bando de loucos que falam: ô, meu amigo, você recebe salário, vagabundo. Este parlamento está cheio de vagabundo. Diz que tem até advogado envolvido com facção criminosa, que respondia medida socioeducativa. Mas trabalha com facção. Tem todas as áreas. O quanto não bastasse, a TPI, o Tribunal Penal Internacional, tem um Ministério Público Internacional. Lembro da Maria ali, que cansou de denunciar e pedir ao Ministério Público ajuda. Ao contrário, foi processada pelo Ministério Público. Eu tenho vergonha deste país, da polícia, dos delegados de polícia que são casados e têm envolvimento com traficantes. E aí você vê, olha só a situação, eu tenho fakes e não consigo limpar, pois o delegado que montou em cima de mim é o maior narcotraficante que segurava até o caso da Maria José dos Santos, ele e a esposa, e junto ao narcotraficante árabe. Murad não é um narcotraficante que comanda o PCC, junto à Polícia Federal. Porque nós sabemos que um policial tem que prender outro. E a Polícia Federal é Interpol. Olha a situação. Nós temos, são denúncias provadas pela TV Record. Como eu disse, que quem falou com relação ao juiz que agrediu a mulher, a esposa, TV Record, é a fonte. São fontes de jornalismo. Nós temos violência doméstica, até pelo filho do presidente da República, que foi convocado até pela CMI, pela CNN, porque até o jornalismo está escondendo. Se você quiser pegar, porque é cara a CNN. E para não falar o que o Lula, sabe o que eles fazem? Pedem aos nordestinos para não colocar a CNN ou desligar, para que a população não saiba. Nós estamos sofrendo violência estrutural. Neste país, nós temos violência em todos os sentidos, até a eleição, o sufrágio, pois tem a eleição do gado, e você pega as pessoas e traz só para fazer votação, principalmente idosos. Agradecemos São a ameaçados, participação. amordaçados, jogados na estrada. Agradecemos a participação Esse da é o país de senhora violência. Juliana Gracioli. Convidamos agora o senhor Manuel da Cruz para a sua fala de até 8 minutos aqui na tribuna da Assembleia Popular. O senhor Manuel da Cruz, por gentileza, pode se dirigir à tribuna.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando. E, em nome da jornalista Beatriz, cumprimentar todas as demais jornalistas, como a doutora Lúcia Cristina, o Levino, que acabou de sair agora daqui, e cumprimentar também, em nome de todas as mulheres, essa guerreira de Diadema, essa pessoa incrível, que Eliane, né? Que luta incansavelmente pela linha de metrô no Diadema, ela com o esposo dela, e tem meu apoio total. E eu peço ao governador, peço não, que nós temos direito de determinar, né? Determinar que ele tome essas providências e faça um trabalho de mais rapidez com a implantação dessa linha de metrô, que é uma região muito populosa. Aliás, a região do ABC necessita não só de uma linha, como pelo menos de umas 2 ou mais. E agora, dando continuidade no nosso trabalho, também eu quero cumprimentar o deputado Enio Tato, com os demais deputados que são a favor desse programa, e, ao mesmo tempo, que eles ponham em votação, ou melhor, leve para as comissões e põe em votação as nossas pautas, as nossas reivindicações de todos que falam nesse microfone. Começando, inclusive, as minhas pautas, né? As minhas propostas, meus projetos, como, por exemplo, os motoristas. Os motoristas, na época da CMTC, eles recebiam, eu sou desde aquela época, eles recebiam em torno de 8 salários mínimos. Hoje recebem um pouquinho mais de 3. Olha que defasagem. Que leve para as comissões e para as discussões a votação desse projeto para que eles voltem a receber os 8 salários mínimos como eram antes. Assim também, como os professores também estão com a mesma defasagem, assim como os GCMs, os policiais também estão com a mesma defasagem. E os GCMs, como eu já falei, os policiais, os professores, que seja levado a sério o que eles ganhavam antes. Aliás, eles ganham muito mais. O que eles recebiam antes, passar a receber a partir de hoje também. Assim também, como os aposentados, como o pessoal da Copa, acabei de tomar água gostosa, tem café, água, bolo trazido pela doutora Eliane de Diadema, incrível. Não só é mãe dos filhos dela, como de todos nós também, né? Que Deus abençoe, é excelente ter a senhora como mãe. Quero dizer também que, assim também como os cobradores, os garis, né, que até tiveram uns reajustes razoáveis, mas também não estão recebendo 4 salários mínimos como eram antes, há anos antes. E leve para discussões e votações o mais rápido possível, meus amigos deputados. Eu também já fui suplente deputado federal por 2 mandatos, estadual por um e vereador dessa capital. E, ao andar pelas cidades, pelas ruas, estão me pedindo incansavelmente, após de conhecer os meus trabalhos, como eu já citei vários deles, vou citar mais alguns agora, que eu seja candidato a deputado federal. Estou estudando porque o custo e o sacrifício é alto. Para não ter o apoio da população, realmente se torna muito difícil. Trabalho assim como, na minha época, como vereador, eu já lutava há anos por essas conquistas e, graças a Deus, foi conseguido. Como, por exemplo, o bilhete único, porque tinha muito roubo nos ônibus devido aos rios de dinheiro que entrava nas catracas. Assim também como os corredores, como o do Parque Dom Pedro da cidade de Tiradentes, levavam em torno de 2 horas. Hoje, com 40 minutos, a gente não estava nem na Penha. Hoje, com 40 minutos, a gente já está chegando exatamente pela cidade de Tiradentes, dependendo do horário. Assim também, como a obrigação de rodar ônibus até 10 anos de uso,
rodava ônibus quebrado, o que mais tinha era a avenida interditada em São Paulo. Então, não só em São Paulo, como é uma lei federal, nenhuma parte do Brasil, em lugar nenhum, pode rodar ônibus com mais de 10 anos de uso, e tem que ter ar-condicionado também, uma luta que, incluindo nos projetos, que tem também que ter os corredores, o bilhete único, tomada para carregar telefone, ar-condicionado. São Paulo só é frio um mês, dois, o mais, tudo é quente. Hoje mesmo está terrível, e não foi hoje, não, o ano inteiro. Não só em São Paulo, como em todo o país. E já é lei desde quando eu estive como vereador, em 2003, 2004. E não está sendo cumprido, isso é improbidade administrativa. Isso quer dizer que todos os prefeitos do Brasil hoje, junto com os vereadores, devem ser cassados os seus mandatos. Precisa entrar com impeachment por todos eles, por irresponsabilidade. Além de não fazer projeto nenhum para o bem comum da sociedade, os que estiveram lá e fizeram projeto e trabalharam incansavelmente, suado como eu estou suado agora, para que fosse transformado em leis, vocês não estão fazendo ser cumprido. Que covardia e falta de vergonha. Eu, como vereador de São Paulo, contador, administrador de empresa, fiz comunicação, fiz oratória, estudei direito, 15 certificados na área da saúde e 8 na área da ciência. Posso falar e cobrar, principalmente como consumidor e contribuinte, em nome de todos que não têm essa oportunidade. Por isso, vão trabalhar rápido, parem de fazer nós, analfabeto, estúpido, arrogante, sem noção, sem conhecimento de causa e sem prestar atenção no que vocês fazem. Nós estamos prestando atenção muito bem, consumindo toda a riqueza, todos os valores, e nós consumindo apenas uma banana por semana, e é quando o dinheiro dá. Isso é envergonhoso para vocês. O Brasil é o país que mais arrecada dinheiro no planeta Terra. E é o país da nação mais pobre no planeta Terra também. 95% do brasileiro deve. E essa dívida é comprando alimento, sendo que pelas riquezas, cada um de nós era para ter, no mínimo, 20 mil reais por mês à disposição pelos trabalhos prestados. E é mais. E falo mais que preciso que vocês levem a sério. Por isso que eu tenho um projeto que seja aprovado o projeto que faz de nós simplesmente como um Zé Ninguém. Nós não somos. Que Deus abençoe tudo e a todos. Pastor Manuel Cruz. Agradecemos a participação do senhor Manuel Cruz aqui na Assembleia Popular e convidamos agora a senhora Eliane Rodrigues para a sua fala na tribuna de até 8 minutos. Por favor, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, eu sou Eliane, sou lá de Diadema. Eu quero primeiramente parabenizar e desejar um feliz 2026 a todos vocês presentes, a toda a equipe da Assembleia Popular. Mais uma vez, vamos começar um ano e peço que vocês tenham paciência conosco. E muito obrigado e saúde a todos, que é o mais importante nessa nossa jornada, né? Eu quero aqui também fazer um agradecimento ao presidente Lula, que essa semana ele esteve em Mauá e ele mandou para a nossa cidade de Diadema 9 novas ambulâncias. E qual é a importância dessas novas ambulâncias? Porque em Diadema, e eu acredito que todo o estado de São Paulo, todos os municípios, estão passando por isso, né? Por um pouco de demora da SAMU. Você liga, às vezes a SAMU demora até 40 minutos, até 1 hora, infelizmente. E com essas novas ambulâncias, que são 9, vai ajudar muito para atender as pessoas com mais agilidade. Obrigado, presidente Lula. A população de Diadema agradece muito essas 9 novas ambulâncias. Eu quero aqui também parabenizar a nossa cientista da UFRJ do Rio de Janeiro, é a cientista... Calma que eu vou falar o nome dela aqui. Ambulância.
a Tânia Sampaio, né? Que ela descobriu a polilaminina. Ou seja, e com isso, através da ciência, através de estudos, essa polilaminina, ela está trazendo de volta pessoas que sofreram lesões graves, irreversível, e que, através disso, já tem 5 pessoas que estão tendo os seus movimentos sendo recuperados. Parabéns a Tânia Sampaio, viva a ciência, viva o SUS, viva as universidades federais, estaduais, viva aos jovens que estão aí buscando conhecimento na área da ciência, na área da medicina. E eu quero parabenizar, para fechar também, parabenizar o secretário do Estado de São Paulo, que foi lindo ver sábado passado a Ivete, nossa conterrânea baiana, né, aqui ao lado ao nosso Ibirapuera. Como foi bonito ver 1.200.000 pessoas fervendo, curtindo, correndo atrás do trio. Obrigado, Veveta, por vir à nossa cidade, por trazer um pouco de alegria. Temos problema? Temos, mas o Carnaval é uma hora que todos nós extravasamos os nossos problemas. Obrigada a todos e até o próximo programa. E boa tarde. Agradecemos a participação da senhora Eliane Rodrigues e convidamos agora o nosso último orador, o senhor Allan Kardec, para sua fala de até 8 minutos na Assembleia Popular, no programa Assembleia Popular de hoje. Por favor, senhor Allan Kardec. Novamente, estou aqui na TV Alesp, neste parlamento, que será protagonista de lançar o primeiro projeto espiritual chamado Educação com Espiritualidade. Por quê? Porque a humanidade é espírito, todos são espírito. E os problemas que estão acontecendo global, e são tudo de influência espiritual. É a falta da educação, porque vive conosco 2 humanidades. A humanidade, os desencarnados, o invisível, e a humanidade encarnado, que somos nós. E ambos precisam urgentemente da educação espiritual. Por quê? Porque a manifestação, o invisível, estão manifestando em todos os cantos, em todos os lugares, e os problemas são alarmantes. Nós precisamos urgentemente que os governos, principalmente os parlamentares que fazem as leis, que pautar, colocar nas reuniões o conhecimento espiritual, o reconhecimento do mundo espiritual, reconhecer a humanidade invisível, porque em toda parte onde estivermos, há a comunidade invisível, a população invisível e global, a humanidade invisível. Por todo lugar que andamos, vemos problemas diversos, e não resolve, nunca vai resolver. Não adianta reprimir, não adianta fazer denúncia, reclamação, se não for reconhecido a influência é invisível, porque os desencarnados estão aí, ninguém o vê, ninguém o percebe, mas a religião espírita kardecista, ela entende, ela sabe, ela percebe, sabe como tratar. É só questão
mas o invisível, maioria também, não manifesta por maldade. É por falta da educação, dos conhecimentos que não tiveram. Age naquele jeito, naquele estilo, naquele ato, porque na vida anterior não se educaram, não reconheceram. Todo mundo pensa que a vida material é essa. Pronto, acabou. Não acaba. Não acaba ali no túmulo. Todo mundo tem que conscientizar, mas todo mundo tem que lembrar. Todo mundo vai reencarnar, nascer de novo, ou aqui nesse planeta, ou em outro planeta mais inferior, e todo mundo tem que lembrar que vai partir, e todo mundo quer voltar, com certeza. E o planeta Terra está subindo, evoluindo. Olha a rapidez da evolução. E o planeta Terra não será mais esse planeta de dor, de sofrimento, será um planeta de felicidade. Tudo em paz, tudo em harmonia, mas um monte de gente, um monte de desencarnado e encarnado estão aí, desesperados, preocupados, porque o espírito sabe, o espírito encarnado sabe o que o aguarda amanhã, no futuro, porque vai desencarnar, isso é inevitável, todo mundo vai partir, tem que conscientizar disso. E do outro lado, o que está levando, que são as bagagens, a bagagem própria, todo mundo tem que preocupar com isso, as bagagens é obrigatório, e o desencarne, todo mundo vai partir. Então, tem que conscientizar os parlamentares. Eu já pautei aqui, já falei, para colocar nas reuniões, nas reuniões, a religião espírita kardecista. Eu estou à disposição para expressar detalhadamente, para convencer a urgência inadiável que colocar no sistema da educação com espiritualidade, reconhecer o outro lado, o invisível, porque o invisível, ele manifesta e ninguém o percebe, ninguém o entende, mas ele está presente. Tem que reconhecer. Senhores parlamentares, conscientize disso. Amanhã, no futuro, os senhores serão as crianças sentadas na frente desses que estão reencarnando, que precisam do conhecimento, da educação, do espiritismo, do kardecismo. Lembra, senhor, vós vão desencarnar e amanhã estarão ali, na frente desses que estão reencarnando, desses espíritos que estão reencarnando, estão ali, ouvindo e aprendendo o que vós deveriam estar hoje ensinando, liberando, criando um projeto para reconhecer a humanidade invisível, o mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que administra o planeta Terra. Convençam disso, o mundo espiritual que administra, que governa, e tem a espiritualidade, duas humanidades. Aí no vosso lar, em toda parte, há uns irmãos que precisam de ajuda. E lembre, espiritismo, educação com espiritualidade, muita paz. Agradecemos a fala do senhor Allan Kardec Lopes da Silva, nosso último orador. Portanto, chegamos ao final de mais um programa. Lembramos que a Assembleia Popular é gravada às quartas-feiras, das 12 às 13 horas da tarde, com veiculação às quintas-feiras, às 21 horas e reprise aos sábados, às 10 horas da manhã. Agradecemos a todos os participantes e também aos espectadores pela audiência. A TV Alesp a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até mais.